Ela me mostrou o jogo numa chamada de vídeo. Compartilhou a tela, clicou em iniciar e eu fiquei olhando. Na tela apareciam emojis, uma banana, uma cenoura, um tomate, uma garrafa, que era para ser de mostarda, mas não parecia muito uma mostarda. E um cronômetro de 60 segundos começou a correr. Ela estava sorrindo, daquele jeito que professores sorriem quando fazem alguma coisa que não sabiam que iam conseguir fazer. Ela nunca tinha escrito uma linha de código na vida. Você já viveu um momento assim? Não necessariamente com código, mas com qualquer coisa que você construiu para sua turma do zero, porque o que existia simplesmente não dava conta? Aquela sensação de ter cruzado uma linha que você nem sabia que era uma linha. É isso que vamos conversar hoje. Pedagotech 53. Eu sou Marcelo Ozana, professor de inglês, coach de professores e alguém que passa muito tempo pensando no que acontece entre a intenção pedagógica e a aula que de fato acontece. O tema de hoje é Vibe Coding, mas não no sentido tecnológico. A questão que me interessa é o que muda quando um professor deixa de ser consumidor de material e passa a ser criador. E o que isso revela sobre o que é, de fato, insubstituível no trabalho docente. Porque tem uma distinção aí que eu acho que a gente não discute o suficiente, e ela importa muito mais do que parece. Eu estava facilitando um ciclo de coaching com uma professora e ela tinha chegado no programa com um problema específico. Uma turma pequena demais, eram 2 alunos, às vezes 3, quando o terceiro resolvia aparecer. E o livro estava lá, as atividades estavam lá, mas a dinâmica que o grupo devia criar entre si simplesmente não existia, até por ser muito pequeno. Era ela e eles dois. E quando ela propunha um diálogo em dupla, os dois já se conheciam bem demais para fingir que aquilo era alguma novidade ou sequer natural. E ela tentou o que todo professor experiente tenta: jogos físicos, movimentação, teatro, e funcionou até certo ponto. A aula ficou mais viva, mas ela me disse uma coisa que chamou a atenção. Ela disse assim: eu me sinto como uma bateria que precisa ser recarregada do zero toda semana. Isso me pareceu importante. Não era falta de competência, era falta de estrutura. Ela estava gerando energia para uma sala que não tinha massa crítica suficiente para sustentar essa energia sozinha. Foi aí que ela teve a ideia que no começo ela achou meio absurda. Ela me perguntou, quase que de passagem, se eu construísse um jogo digital que rodasse no tablet da escola. E eu disse, por que não? Afinal, durante a semana pedagógica, no início do ano, eu tinha apresentado justamente uma sessão sobre Vibe Coding, onde eu mostrei vários exemplos assim. Então ela sabia que mesmo sem saber programar, isso era possível. O que aconteceu nas semanas seguintes foi para mim uma das coisas mais interessantes que já acompanhei dentro de um ciclo de coaching. Ela abriu uma IA generativa, descreveu o que queria, cronômetro, pontuação, imagens que embaralham a cada rodada, vocabulário de alimentos, e começou a iterar. Quando o código não funcionava, ela descrevia o erro. Quando funcionava, mas não parecia certo, ela ajustava. Mas não era linha por linha.
Ela não entende o código. Nem eu entendo o código. Mas pela conversa, pela vibe do que ela queria que acontecesse. O primeiro jogo chamou Food Links, inspirado no Wordle. Eram 60 segundos, 5 rodadas, ponto por acerto, penalidade por erro, rodava direto no navegador do tablet sem instalar nada. Ela colocou para rodar na aula seguinte, e foi aí que aconteceu a coisa que eu não esperava. Um aluno jogou por 2 minutos, olhou para ela e disse: "Professora, esse emoji de mostarda não parece com mostarda." Ela anotou, corrigiu. Na semana seguinte, voltou com a versão atualizada. Esse aluno, que antes participava só quando era obrigado, chegou na aula com expectativa. Não de fazer as atividades do livro, mas de ver o que tinha mudado no jogo desde a última vez. Isso é diferente. É uma relação diferente com o conteúdo. E ela chegou lá por um caminho que eu não teria previsto no começo do ciclo. Aí tem uma pergunta que todo mundo faz quando ouve essa história. Como eu faço isso também? E eu entendo esse impulso, essa vontade. Mas eu acho que essa pergunta chega cedo demais. Porque antes de saber como fazer, vale entender o que realmente aconteceu ali. Porque o que aconteceu vai além de uma professora aprendendo a usar a inteligência artificial. Então, vamos por camada. A primeira camada é mais óbvia. É onde a maioria das conversas sobre inteligência artificial na educação para. A IA gerou um código. A professora não sabia programar. Então, a IA fez uma coisa que ela não conseguia fazer sozinha. Fim da história, aparentemente. Mas não é, porque o código sozinho não vale nada pedagogicamente. Um jogo de vocabulário de alimentos com 60 segundos e 5 rodadas é uma decisão pedagógica. O fato dos itens embaralharem a cada rodada é uma decisão pedagógica. Ela não queria que os alunos memorizassem a posição de cada ícone. Ela queria que praticassem a recuperação ativa. O fato de ter pontuação positiva e penalidade por erro é uma decisão pedagógica. Ela queria pressão suficiente para manter o foco, mas não tanta que desmotivasse. A inteligência artificial executou, mas cada uma dessas decisões foi dela. A segunda camada é mais sutil. É a que me parece mais importante. Quando o aluno disse que o emoji da mostarda não parecia com mostarda, isso não era crítica ao design gráfico. Era o sinal de que o aluno estava dentro dessa experiência. Estava engajado o suficiente para notar um detalhe, para se importar com esse detalhe e para dar o feedback. Isso tem um nome na teoria de aprendizagem, é o ownership. É a ideia de que aquilo te pertence, é o pertencimento. O aluno não estava usando um recurso que alguém lá fora tinha feito. Ele estava usando algo que a professora dele tinha feito. Para ele, para essa turma, para essa unidade de aprendizado. E isso muda a relação dele com o conteúdo de uma forma que nenhum jogo pronto no mercado consegue replicar. E é exatamente isso que acontecia antes de existir a inteligência artificial também. Quando um professor fazia uma atividade à mão, recortava imagens de revista, mostrava um tabuleiro artesanal, a inteligência artificial não criou esse fenômeno. Ele só reduziu o custo técnico de chegar lá. E a terceira camada é onde a tensão acontece, porque a professora acordou mais cedo para construir o jogo. Ficou testando versões depois do almoço, levou a ideia para casa no fim de semana. E no começo de um ciclo de inovação, isso é normal. É o entusiasmo de quem está descobrindo alguma coisa nova. Mas esse entusiasmo não é um recurso renovável. A pergunta que eu faço no final de todo o ciclo de coaching é: o que você vai fazer quando não tiver energia para inovar? Quando tiver 5 turmas, uma reunião, um relatório e a aula precisa acontecer de qualquer jeito. Essa resposta
é o que distingue uma prática sustentável de um projeto isolado. E a resposta dela foi inteligente. Ela não pensou em si mesma, ela pensou na comunidade. Criou um site que ela chamou de GoTommy para hospedar os jogos, organizados por nível e capítulo, acessíveis para outros professores da mesma escola que utilizam o mesmo livro. O custo de construir é dela, uma vez. O benefício é de todo mundo. Isso muda a escala do que é possível, porque a tecnologia mudou, mas porque ela entendeu que a inovação pedagógica sustentável não é um esporte individual. Eu não estou dizendo que isso é simples. Construir um jogo do zero, mesmo com inteligência artificial, exige tempo que a maioria dos professores simplesmente não tem. Exige iteração, que é frustrante quando o código não funciona. Exige a disposição de mostrar alguma coisa inacabada para a turma. E confiar que os alunos vão tratar aquilo com cuidado e não com ironia. Tudo isso é real. Não quero suavizar isso. Porque o que essa professora me ensinou, sem ter planejado ensinar nada, é de que a inteligência artificial ela não substitui o julgamento dela. Ela deslocou onde esse julgamento precisa operar. Antes, o professor precisava executar, recortar, colar, digitar, imprimir. E agora ele pode conceber. E conceber é diferente de executar. Conceber exige que você saiba o que quer, por que quer e o que vai fazer com esse resultado. Essas perguntas não têm respostas no código em si. Então, deixo você com uma pergunta para sentar aí depois que esse episódio acabar. Se você pudesse construir qualquer coisa para sua turma, sem limitação técnica, sabendo que a inteligência artificial faria a parte que você não sabe fazer, o que você construiria? E o que essa resposta diz sobre o que você acha que falta nas aulas que já tem? Porque eu acho que a resposta dessa pergunta é o começo de uma conversa muito mais interessante do que como usar inteligência artificial na escola. Obrigado por vir até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, ou se gerou mais perguntas do que respostas, que às vezes é melhor ainda, compartilhe com um colega que também está navegando nessa realidade de tentar inovar sem se destruir no processo. O texto dessa edição do Pedagotech está no meu Substack, pedagotech.substack.com. Lá tem um artigo gratuito e o conteúdo pago como framework completo, incluindo como aplicar isso no contexto do Enem, nas escolas de idiomas. Até o próximo episódio.